Olá, crimezeiras e crimezeiros, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Matias e esse é o Criminologando, onde toda semana eu trago aqui um caso criminal real. Criminologando também é podcast e está no Spotify. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like agora no início do vídeo, que isso ajuda demais o canal a crescer. Me segue também lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também lá na descrição. Lá eu posto mais conteúdo para vocês. A partir de hoje eu trago uma novidade aqui para vocês que me acompanham no canal. Ao fim de cada caso, eu vou estar fazendo uma análise criminológica do caso, porque eu estou finalizando a minha faculdade de criminologia, já estou na metade do meu TCC. Em breve eu me formo. Então, eu vou estar trazendo essa análise criminológica para quem se interessa por criminologia. Então, é isso. E agora vamos começar o nosso caso de hoje. Sonia Dora Ivanov nasceu em 14 de abril de 1984 em Unalakleet, no Alasca. Uma pequena vila de aproximadamente 700 habitantes no Mar de Bering, a cerca de 148 milhas a sudeste de Nome. Seus pais eram Larry e Maggie Ivanov. Sonia era a mais velha de 6 irmãos. Unalakleet é uma pequena vila de maioria Inupiat, o povo indígena nativo do Alasca. A cultura Inupiat é rica, profundamente conectada ao território, com laços apertados que só comunidades isoladas criam. Crescer ali significa crescer num mundo onde a natureza é hostil e a comunidade é tudo. Sonia brilhou nesse ambiente desde cedo. Ela era a estrela do time de basquete da escola. Alta, com cabelos longos e escuros e um sorriso que as pessoas descreveram como inconfundível. Mas não era só nos esportes. Ela era aluna do quadro de honra. Quem a conhecia a descrevia como extrovertida, engraçada, aquela pessoa que iluminava qualquer ambiente que entrava. Em 2002, após terminar o ensino médio, Sonia tomou uma decisão que muitos jovens de vilas pequenas tomam. Se mudou para Nome, a cidade maior mais próxima, com quase 4.000 habitantes. Logo ela encontrou trabalho na recepção do Northern Sound Regional Hospital. Sua melhor amiga e companheira de infância, Timar Tuorak, logo se mudou e foi morar com Sonia. As duas dividiram um apartamento. Elas não tinham carro, então caminhavam juntas para todo lugar. Construíram uma vida nova lado a lado. Sonia também jogou basquete nas ligas municipais de Nome, e a sua reputação no esporte chegou antes mesmo dela. Danit Maliwakuk, guardem esse nome. Ela era uma atleta local e ela conhecia de vista a Sonia porque ela tinha assistido a um dos jogos da liga e ficou impressionada o quão boa atleta a Sonia era. Sonia tinha um plano maior para sua vida. Ela estava economizando, juntando cada centavo para ir estudar no Havaí, porque lá haviam possibilidades que Unalakleet e Nome não podiam oferecer. Era agosto de 2003, Sonia tinha 19 anos e o sonho de ir morar no Havaí estava cada vez mais próximo. Era sábado à noite, 10 de agosto de 2003, Sonia e Timar saíram juntas para encontrar alguns amigos. Era uma noite comum, numa cidade pequena onde não havia muito entretenimento. Por volta da 1h da manhã, a Sonia disse que não estava se sentindo bem, que ela iria para casa a pé. O apartamento delas era bem próximo e a Sonia conhecia super bem o caminho, já tinha feito aquele trajeto várias vezes. Ela conhecia cada esquina, então tranquilamente ela foi para casa sozinha. Timar foi para casa de um amigo e a Sonia foi para o apartamento. Então elas acabaram se separando ali, né, naquela noite. Sonia estava vestindo uma calça jeans azul, um suéter azul claro e um tênis Skechers que ela havia pedido emprestado para a amiga. Um funcionário de um posto de gasolina, Len Go, ele viu Sonia a caminho do apartamento entre 1h da manhã e 1h15. Ela parecia tranquila, normal. Então Sonia desapareceu. Ela nunca chegou em casa.
Na manhã seguinte, Timar voltou pro apartamento e não encontrou Sônia. Ela achou que talvez a amiga tivesse ficado na casa de alguém, mas Sônia não apareceu, ela não foi trabalhar. E na tarde de 12 de agosto, Timar foi até a polícia para registrar o desaparecimento da amiga. Uma equipe de busca e salvamento foi montada. Moradores de Nome saíram a pé, de carro e com pequenas aeronaves para vasculhar os arredores. Todo mundo conhecia Sônia. Todo mundo queria encontrá-la. No mesmo dia 12, por volta das 20h30, um voluntário da brigada de bombeiros local, chamado John Larson, seguiu rastros frescos de pneus por uma estrada raramente utilizada nos arredores de Nome, a estrada que levava à Draga de Ouro número 5, cerca de 3 milhas da cidade. Ao fim dos rastros, encontrou o corpo de Sonia Ivanov. Ela estava nua, com exceção de uma meia no pé esquerdo. Havia marcas de hematomas no rosto, no pescoço e no peito. E havia um ferimento de bala na nuca. Um único tiro de calibre 22 disparado a queima-roupa em sua nuca. A autópsia confirmaria que a morte foi instantânea. Os investigadores estaduais cobriram a área e esperaram a equipe forense chegar. Quando chegaram, o que encontraram era pouco. Apenas rastros de pneus com um padrão irregular, ou seja, um dos pneus do veículo era diferente dos outros. Uma mancha de tinta azul clara na vegetação, compatível com o suéter de Sônia, e nenhum DNA do agressor no corpo da vítima. Essa ausência quase total de evidências biológicas, os investigadores concluiriam depois que não era uma coincidência ou um acidente, era alguém que sabia exatamente o que a polícia procuraria. A polícia de Nome foi retirada do caso de homicídio e em breve vocês vão entender por quê. A investigação foi transferida para o Alaska State Troopers, que eram os investigadores estaduais. As primeiras semanas de investigação foram um labirinto. Haviam poucos elementos disponíveis para a investigação, apenas as marcas de pneu, a mancha do suéter de Sônia e a total falta de DNA. E tudo isso era insuficiente para apontar algum suspeito. Os investigadores começaram a focar num homem que Sônia conhecia ocasionalmente. Um jovem local com má reputação cujo o caminhão dele tinha um padrão de pneus similar aos encontrados na cena. Mas o sangue encontrado no veículo dele era sangue animal, não humano. Ele tinha um álibi que o eliminou completamente como suspeito. A família de Sônia esperava, os amigos de Sônia esperavam, a cidade de Nome esperava e a investigação continuava sem uma direção clara. Até que alguém resolveu fazer uma ligação. Cerca de 4 semanas após o assassinato de Sônia, Florence Habros ligou para a polícia. Ela e a irmã, Danit Maliakuk, tinham algo para contar. Algo que elas haviam visto na noite do dia 10 de agosto de 2003. Era um pouco mais de 1h da manhã, as duas irmãs estavam na varanda da casa da mãe delas e elas haviam visto Sônia. Sônia estava caminhando pela rua e a poucos metros do apartamento, um carro se aproximou de Sônia. E não era um carro qualquer. Era uma viatura da polícia de Nome. Uma SUV grande com as marcações do departamento. Então elas disseram que a janela do passageiro desceu, Sônia se aproximou do carro, conversou com quem estava dirigindo a viatura por alguns segundos. Ela tranquilamente entrou na viatura e a viatura partiu. Mas partiu para uma direção que não era a direção do apartamento de Sônia. Florence e Danit não conseguiram ver o rosto do motorista. Mas os investigadores sabiam exatamente quantos policiais estavam de plantão naquela noite na cidade de Nome. E eram 2, Stan Piscoia e Matthew Clay Owens. Com apenas 2 policiais de plantão naquela noite, o círculo investigativo se fechou rapidamente sobre Owens
e Piscoya. Os dois foram convocados para prestar depoimento em Anchorage e fazer o teste do polígrafo. Stan Piscoya se apresentou pontualmente, passou no teste. Pouco antes de ambos deverem voar para Anchorage, a viatura 321, uma das apenas 3 viaturas do departamento, desapareceu. Na noite de 24 de setembro, Owens entrou em contato por rádio com Baron Redburn, um ex-oficial aposentado que ajudava nas buscas, dizendo que estava sendo atacado a tiros numa pedreira de areia e cascalho chamada Bessie Pit, perto de onde o corpo de Sonia havia sido encontrado. Redburn correu até lá e quando chegou ele encontrou Owens ileso e a viatura estava com os vidros quebrados e no banco da viatura havia um envelope. O envelope continha o cartão de identificação de Sonia e uma carta datilografada endereçada a porcos. Eu vou ler agora para vocês exatamente o que estava escrito, tá? Nessa carta. Estava escrito: eu odeio policiais. Eu odeio cada um de vocês. Sonia estava apenas no lugar errado, na hora errada. Deixe-me em paz e eu deixo vocês em paz. Eu também vou atirar na sua cabeça se você chegar perto. Mas assim, gente, os investigadores, eles desmontaram essa cena rapidamente. A posição dos vidros quebrados. A janela havia sido quebrada de dentro para fora e não de fora para dentro, como Owens havia alegado. Também tinha ausência de qualquer vestígio de um atirador ou de um fugitivo naquele local. E também a probabilidade de um possível atirador, deixar um policial vivo. Absolutamente nada fechava. Os investigadores logo perceberam que essa cena tinha sido montada pelo Owens, uma tentativa de fugir do teste do polígrafo. Mas não teve jeito, tá? Ele teve que fazer esse teste do polígrafo e ele falhou no teste. Depois de uma denúncia, os investigadores foram até um acampamento chamado Coffee Creek, a cerca de 70 milhas de Nome, um local onde Owens frequentava. No poço de queima, encontraram o ilhéus de um tênis do mesmo modelo dos Skechers que a Timar havia emprestado para Sonia. E botões da marca Tilt carbonizados, que eram os botões da calça jeans que a Sonia estava usando naquela noite. Os investigadores também conversaram com a esposa de Owens e ela revelou que ele havia ligado para ela antes que o desaparecimento de Sonia fosse formalmente reportado e pedido que ela ficasse com o filho deles porque Sonia Ivanoff estava desaparecida e ele teria que trabalhar. Ou seja, ele sabia que Sonia havia desaparecido antes mesmo que as pessoas próximas dela soubessem. Em 25 de outubro de 2003, Matthew Clay Owens foi demitido da polícia de Nome e preso. Em 4 de novembro de 2003, foi formalmente indiciado por assassinato em primeiro grau. Matthew Clay Owens tinha 28 anos em agosto de 2003. Ele havia começado a trabalhar para o Departamento de Polícia de Nome em 1996 como um funcionário civil. E em 2002 se tornado oficial de polícia juramentado com plenos poderes da lei. Para a maioria das pessoas em Nome, ele era simplesmente um dos poucos policiais da cidade. Num departamento pequeno, todo policial era conhecido pela cidade, mas havia algo escondido sob essa familiaridade. O que a investigação revelou e o que várias mulheres vieram a público contar depois da prisão de Owens era um padrão de comportamento que havia durado anos. Owens usava a viatura policial para abordar mulheres durante os turnos, especialmente mulheres nativas alascanas. Ele as colocava no carro, as assediava sexualmente e as ameaçava. Dizia que ninguém acreditaria na palavra de uma mulher nativa embriagada contra a de um policial.
4 ou mais mulheres vieram a público após a prisão de Owens com relatos de assédio e agressão sexual. Uma delas revelou que ele havia ameaçado matá-la se ela falasse. O promotor disse que havia ainda mais vítimas em Anchorage e em vilas remotas que as autoridades estavam tentando localizar. O investigador estadual Eric Brogue disse: Matt Owens era um predador e acredito que ele ia matar de novo. Provavelmente pegamos um serial killer no seu primeiro crime. O primeiro julgamento de Matthew Owens começou em janeiro de 2005 no Tribunal Superior de Nome. O júri travou, não chegou a um veredito unânime e o juiz declarou o julgamento nulo. O irmão de Sonia, Jacob Ivanoff, havia previsto isso. Ele disse: eu sabia desde o começo que Nome não era o lugar certo para o julgamento. Os jurados frequentavam a mesma igreja que Matt Owens. Eu sabia que podia haver algum tipo de esquema de amizade acontecendo. Um segundo julgamento foi marcado para outubro de 2005, desta vez em Kotzebue, outra cidade do Alasca. Owens tentou 2 vezes transferir o julgamento para Anchorage ou para Fairbanks. Foi negado nas 2 vezes. O júri de Kotzebue deliberou por 3 dias. Em 6 de dezembro de 2005, Matthew Clay Owens foi declarado culpado de assassinato em primeiro grau e adulteração de evidências. Foi sentenciado a 101 anos de prisão e continua detido numa penitenciária federal de Odysville, Nova York. Todos os pedidos de recurso foram negados. Matthew Owens nunca admitiu culpa. Em 27 de abril de 2007, a governadora do Alasca, Sarah Palin, assinou o Sonia Ivanoff Act, a Lei Sonia Ivanoff. A lei determina que qualquer oficial de polícia condenado por assassinato em primeiro grau cometido durante o serviço deve receber a pena máxima prevista pela lei. O caso de Sonia abriu as comportas para o debate sobre algo que vinha acontecendo há décadas no Alasca e ninguém falava sobre. Era um assunto quase que ignorado totalmente. A epidemia de mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas no Alasca. A mãe de Sonia, Meg Ivanoff, disse: eles são supostos para proteger. Isso meio que bagunçou a minha confiança nos policiais. Timar Torak, sua melhor amiga, disse anos depois: Sonia tinha uma luz. Ela era orgulhosa de ser Unipiat, orgulhosa de representar de onde vinha. Essa luz foi apagada cedo demais. E assim, gente, é muito triste pensar que provavelmente a Sonia só entrou naquela viatura porque ela tinha certeza que era seguro. Infelizmente, não era nada seguro. Então, eu quis trazer um pouco do meu conhecimento em criminologia para os nossos vídeos aqui do canal. Então, a partir de hoje, eu vou estar fazendo, ao final de todo o caso, uma análise criminológica. Esse caso, esse crime que cometeram contra Sonia Ivanoff, ele oferece um retrato preciso de vários fenômenos documentados na criminologia. Primeiro, o abuso de autoridade como fator criminogênico. Owens não era um criminoso comum, ele usou o uniforme como um escudo ocasional. Ele havia construído ao longo de anos um padrão de conduta predatória que dependia estruturalmente da farda. A viatura policial era ao mesmo tempo o instrumento de abordagem e o símbolo de autoridade que ele selecionava as vítimas. A criminologia chama isso de predação situacional de poder, que é quando a posição institucional não apenas facilita o crime, mas se torna parte integrante do modus operandi. Segundo, vitimização diferencial de mulheres indígenas. O próprio Owens escolhia as vítimas especificamente por serem mulheres nativas alascanas.
calculando que a credibilidade da palavra dela seria menor do que a sua perante as instituições. Essa lógica não é única a Owens. É um padrão documentado em comunidades indígenas nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil. A vulnerabilidade não é intrínseca a essas mulheres. Ela é construída socialmente por estruturas de poder que, historicamente, desvalorizaram seus testemunhos. A criminóloga Barbara Perry chama esse fenômeno de vitimização estrutural, quando as próprias instituições criadas para proteger são percebidas como ameaças por determinados grupos populacionais. 3. Consciência forense como um agravante. A ausência de DNA no corpo de Sônia, como já falei para vocês, não foi acidente e não foi uma coincidência. Os peritos eles concluíram que o padrão era consistente com alguém que conhecia os procedimentos de investigação criminal, ou seja, um policial. Owens sabia o que procurariam e o que não deixar. Na doutrina processual penal americana, isso é chamado de consciência forense e é considerado agravante em processos de sentenciamento. 4. Paradoxo da confiança institucional. É como eu já havia comentado com vocês. A Sônia, ela entrou naquele carro porque era uma viatura policial. Era exatamente o símbolo de segurança que devia protegê-la numa caminhada noturna. O criminólogo David Garland descreveu bem esse paradoxo. Quando o aparato de controle social se torna o vetor do crime, o dano vai além da vítima imediata. Ele corrói o próprio tecido de confiança que permite a vida em comunidade. O relatório de revisão do Departamento de Polícia de Nome revelou um padrão sistemático de subnotificação de crimes sexuais, em parte alimentado pelo medo de que a própria polícia não seria aliada. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Eu quero saber muito a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre esse caso? Também quero saber se vocês gostaram dessa análise criminológica que eu fiz, né? E se vocês querem que eu continue fazendo essa análise criminológica nos próximos casos. Obrigada por ficar até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu like para ajudar aqui na divulgação do vídeo. E a gente se vê no próximo caso.